Pois é, vamos falar de outro assunto. Olha, o PT pediu ao Ministério das Comunicações autorização para abrir seu próprio canal de televisão e também uma emissora de rádio. O partido defende que essa medida é importante para ampliar a prestação de contas e a participação política da população. Para debater essa proposta e suas possíveis consequências, o CNN Dois Lados de hoje recebe os deputados federais Marcos Polo, do PL, e Zé Neto, do PT. Tudo bem, os senhores? Vou começar com o Polo. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria da sua avaliação. É uma forma de se comunicar melhor com o eleitor ou acaba sendo uma estratégia que pode levar a uma dominância, a um abuso político? Bom, muito bom dia, Basília. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui na CNN. Bom dia a todos que acompanham a programação da CNN. E é um verdadeiro absurdo. Isso aí é utilizar da máquina pública como se fosse pertença do PT. Isso é um grande disparate. Só em regimes ditatoriais você vê partidos com um canal de televisão. Isso aí não pode ser sequer cogitado. Eu confesso a você, Basílio, que quando eu tive o primeiro contato com a notícia, achei que era meme, não acreditei na veracidade da informação. E, infelizmente, isso está se concretizando. Qual que é o próximo passo agora? Fazer a animação do Super Lula, igual o Maduro fez na Venezuela, um desenho para dizer que ele era o herói que salvaria a Venezuela? Isso é um grande disparate, mesmo porque esbarra em algumas limitações da legislação eleitoral. E aí, a pergunta que a gente não pode deixar de fazer é o seguinte: como é que eles vão resolver isso com o TSE? Afinal de contas, existem algumas dezenas de partidos políticos e isso causaria um grande desequilíbrio de forças na base de comunicação. Será que eles vão resolver isso aí na base do missão dada, missão cumprida? A gente não pode admitir esse tipo de coisa, principalmente porque com que recursos eles iriam gerir isso aí? O recurso do fundo partidário é utilizar recurso público para, em última análise, atuar com abuso do poder econômico. Olha, para quem está ao vivo com a gente aqui agora, você está assistindo o quadro certo, é o Dois Lados mesmo. A gente teve dificuldade aqui, um probleminha na transmissão de vídeo do outro lado, o deputado Zé Neto, que está conectando para que venha e responda as nossas perguntas também. Eu vou continuar conversando com o senhor, Marcos Polo, até que o seu outro lado aqui, né, o seu opositor neste quadro, venha a se manifestar. É isso, porque vocês não são inimigos, né? Até na hora de classificar, eu não queria dizer o seu opositor, né? Não é nesse sentido. E olha, ele parece que está conectando aqui. Zé Neto, do PT, você está aí, deputado? Pronto, Basília. Prazer falar com você. Isso. Agora sim. Polo aí. Satisfação. Agora eu estou com os dois lados representados aqui sobre essa discussão sobre o PT pedir para abrir um canal aberto, um canal de rádio e televisão, quem vai financiar, como fica a autorização disso. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz ao deputado Marcos Polo, deputado Zé Neto. Esta ideia realmente vai alcançar a população, uma forma de privilegiar quem quer ouvir o que o PT fala, ou não é um tipo de abuso de poder político? Primeiro, bom dia, é um prazer falar com vocês. Satisfação imensa. Eu posso dizer com tranquilidade o seguinte: Marco, prazer estar contigo aí. Basília está falando agora sobre a questão de ser uma oposição ou outra. A vida política, cada dia, o que eu mais aprendo é que diferenças de ideias não podem se transformar em diferenças pessoais e nem, de longe, ter qualquer ingrediente que não seja a de defender suas ideias com altivez e com responsabilidade. O PT é o maior partido da América Latina. Ele já tem YouTube, já tem Zap, já tem TV PT, já tem diversas ferramentas que todas elas funcionam e fazem com que a gente possa propagar as nossas ideias. E não há nenhum impedimento legal, e inclusive eu vou lembrar que igrejas têm, que outras instituições têm canal de TV e defendem suas ideias, defendem o que pensam. Nós temos 49 canais de TV que estão em aberto. Então, qualquer partido, não só o PT, pode também solicitar. E o PT tem essa estratégia de, evidentemente, fazer com que essas defesas aconteçam nas suas mídias sociais. Sempre com muita responsabilidade,
e sempre cumprindo tudo que diz respeito à lei, que diz respeito às questões referentes à nossa democracia e os nossos interesses e defesas ideológicas. Portanto, não há nenhuma objeção, especialmente hoje que a gente tem Instagram, Facebook e outras tantas ferramentas que dizem respeito à comunicação. A televisão, no passado, era uma coisa monumental. Hoje não, hoje é mais uma ferramenta dentro dessas centenas, eu diria até milhares de opções que nós temos para fazer a nossa conexão com o público e colocar as ideias do partido, que, como eu disse, é o maior partido da América Latina e, na nossa história, cumprir a lei, cumprir a democracia e defender o Estado de Direito é, sem nenhuma dúvida, um dos maiores pilares. Nós estamos dentro dele fazendo essa solicitação. Olha, sem sombra de dúvidas, se existir, se aparecer um canal PT, acredito que os outros partidos não vão querer ficar perdendo nessa, né? Tendo autorização para as outras legendas também deverão reivindicar os seus próprios canais de comunicação. Em tempos de fake news, os senhores acham que caberia também, então, a criação de um órgão especial de fiscalização destes canais? Porque a gente está tratando de canal aberto e de recurso público, porque os partidos usariam o dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro nosso, para poder custear estas transmissões. Se criado o canal PT, e aí tentando antecipar assim, as pretensões das outras legendas de terem os seus canais também, como ficaria a fiscalização? Porque também não seria uma plataforma de possível divulgação de mentiras enviesadas? Deputado Marcos Polo. Bom, Basília, eu vejo com bastante cuidado quando se trata de regulamentação e fiscalização, toda vez que o Estado ele se mete nas relações interpessoais, a gente tem resultado não muito positivo. Agora, independente da TVPT, eu acredito que a regulamentação de fake news de canais abertos é um assunto que deveria vir à baila, mesmo porque são reiteradas vezes que a gente se depara com questões que acabam envolvendo fake news e não há uma consequência disso. Na internet a gente já viu várias medidas sendo tomadas para limitar algumas questões e poder tirar do ar até alguns canais de maneira, eu acredito, em alguns pontos até exagerada, arbitrária, mas acho que todos os canais abertos deveriam se submeter a um tipo de controle a respeito disso. Eu repito, eu vejo isso com muito cuidado, com grano Salles, por conta da delicadeza da situação, mas você vê, semana passada, se eu não estou enganado, foi publicada uma série de notícias a respeito do estado do Alagoas, envolvendo indiretamente o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, e depois vários órgãos tiveram que se retratar porque não correspondia com a verdade. É sempre bom lembrar aquela situação da escola, acho que se chamava escola de base, e, salvo engano, na década de 90, as pessoas tiveram suas vidas absolutamente destruídas por conta de uma fake news. E são reiteradas outras fake news que acontecem em canais abertos que não têm consequência nenhuma. Eu acredito que deveria ter alguma ferramenta de controle disso aí. Eu repito, toda situação que o Estado se mete em relações pessoais deveria ser tomada com muito cuidado. Agora, em específico sobre o canal do PT, isso passa por uma apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que tem repercussão nas eleições, e como o próprio deputado Zé Neto disse, já existem os meios da internet, Instagram, Twitter, YouTube, várias outras plataformas para se falar, e eu creio que o PT entendeu, isso aí não entenda como uma crítica, que ele fala melhor para o público do canal aberto e ele precisa atingir essas pessoas, e em razão disso ele buscaria essa ferramenta. No entanto, eu ainda acredito que a utilização dessa ferramenta é ilegítima e antidemocrática, ao contrário, e respeitosamente, ao contrário do que meu colega pensa, acredito que os canais não deveriam ocupar esse espaço. Vou mudar um pouquinho a pergunta e vou falar para o senhor, Zé Neto, como parlamentar do PT, qual o grau de comprometimento com a divulgação de verdades o partido tem, ou pelo menos informações que sejam comprovadas, fundamentadas, né, em dados científicos, por exemplo? Qual o nível de comprometimento do PT com a não divulgação de fake news, caso consiga tirar do papel essa ideia de uma
TV-PT, caberia o trabalho de um órgão de fiscalização específico para passar o filtro nessas emissoras de TV comandadas por partidos políticos? Olha, a palavra fiscalização eu não diria que seja a palavra mais adequada. Até porque, quando a gente coloca a palavra fiscalização, eu acho que a gente perde um pouco do que de fato funciona no mundo hoje. A Europa, os países da Europa hoje, inclusive do Reino Unido, aprovaram ano passado, em abril do ano passado, uma norma super rigorosa com relação ao que se divulga nas redes sociais. E o que se divulga também nas mídias sociais, e isso inclui a televisão, o rádio e todas as outras ferramentas. Eu acho que a gente tem que, a cada dia, aprimorar esse combate à mentira. A mentira é capaz de muita coisa que a gente, às vezes, pensa que, não, eu estou brincando. Por exemplo, os mesmos que propagaram os eventos que culminaram no dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe no Brasil, muitos deles aparecem agora dizendo que o governo é que foi culpado, e fica por isso. Mas eles lá atrás fizeram uma força tremenda para atacar o Estado de Direito, para atacar a nossa ordem legal, o devido processo legal, inclusive, e toda essa estrutura que mantém de forma constitucional a nossa democracia. Mas eles usam as narrativas que querem. O que a gente fala não é essa coisa de fiscalizar a democracia ou de fiscalizar a liberdade, não. Ao contrário, é garantir que essa liberdade, de fato, seja respeitada. É garantir que a democracia, de fato, seja respeitada. É garantir que a verdade seja primazia e que a transparência seja primazia da informação. E não deixar como as coisas estão. Eu sou vítima de fake news. Marco também sabe, ele deve ter sido vítima quantas vezes de fake news. Então, essa coisa da fake news, gente, é uma tragédia para nossas famílias. Agora, por exemplo, eu estou pré-candidato na minha cidade a prefeito. O que é que eu tenho de maior preocupação? Minha família. Minhas filhas, uma de 17 anos, uma de 12, que vão ser vítimas, sem nenhuma dúvida, porque elas estão nas redes sociais, de situações absurdas, abusivas. Ah, mas a lei já diz. Não, a lei diz pouco. A lei tem que ser mais rigorosa, como é no mundo. E outra, essas plataformas, Basília, elas têm que ter responsabilidade do que elas divulgam também. Vamos acabar com essa história. Não, eu estou aqui só para divulgar. Não. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, nos países, nos 160 países onde hoje já se tem alguma norma mais rigorosa, a gente tem que também trabalhar aqui no Brasil como enfrentar essa realidade das mídias sociais. E não se fala em restrição, se fala em regulamentação do funcionamento das mídias sociais em todos os seus aspectos, inclusive, só para encerrar, na parte econômica. O e-commerce está aí, destruindo o nosso varejo, muita gente vendendo no Brasil, trazendo de fora, 72% de tudo que é vendido nas redes sociais vem de fora, e sem pagar imposto adequadamente. Então, a gente tem que ter, Marco, como inclusive mecanismo de modernização das nossas normas, uma formulação que nos garanta, dentro das mídias sociais, não diria controle, não é isso. É regulamentação para que a lei seja respeitada, que as pessoas tenham suas integridades, o comércio tenha suas integridades, a política, enfim, as informações possam fluir de forma a respeitar mais o sentido da lei. Canal aberto é concessão pública, né? E um dos pilares é que atenda o interesse público, né? Concessão pública, interesse público. Acho que a página, né, a ideia de criação de TVs partidárias abre para outros interesses, que não necessariamente são públicos, mas são partidarizados. Bom, essa discussão será feita na Justiça. Vamos ver a resposta, então. Mas uma certeza, acho que os dois aqui na tela têm, né? Se o PT conseguir a TV, os outros partidos vão correr atrás também dos seus canais abertos. Obrigada aos senhores pela participação. Até a próxima. Muito bom conversar com vocês. Conversamos agora, né, no nosso Dois Lados, com Marcos Polo, do PL, e Zé Neto, do PT. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Prazer ser com você. Valeu, Marco.